Olá, gente, você que acompanha a programação da rede MLC. Eu estou aqui com Hélida Tavares e vou falar de um assunto que eu nem gosto muito, que eu normalmente nem falo nas minhas redes sociais. Você que está aí não presta atenção quando eu falo lá na pirâmide do ser, estar e depois ter, né? Eu nem falo da questão de que você precisa fazer uma autoanálise, um autoconhecimento aí para você saber o que você ama realmente. Quando eu falo de educação financeira, eu nem digo para você que riqueza é relativo, não é absoluto, você precisa se conhecer para poder falar, saber se você é rico ou não. Nem gosto disso. Hashtag muita ironia. Hélida, tudo bom, Hélida? Oi, boa tarde. Boa tarde, não precisa falar boa Não tarde. tem, tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, olha, obrigada Tudo por estar bem. aqui, por estar compartilhando esse assunto. E é muito bom quando a gente é entrevistado por uma pessoa que já é desenvolvida, né? O bate-papo flui porque a gente atinge a mesma frequência, né? Eu acho que eu sempre disse isso muito, né? A Hélida é treinadora comportamental e presidente do Instituto Inspiração Hub, minha colega também, jornalista. E a gente está aqui para falar de uma norma regulamentadora, norma regulamentadora 1, que começou a viger aí a partir de maio, né? Dia 26 de maio, e fala sobre justamente como trabalhar o conhecimento, a inteligência emocional dos funcionários. Isso agora é uma exigência, não é mais essa empresa se preocupa com os empregados e por isso vamos fazer um treinamento emocional neles ali, um treinamento um treinamento pessoal. Não tem mais nada disso, agora é obrigatório. Quem já fazia, parabéns por ter se antecipado a uma obrigatoriedade que já chega atrasada. Mas a gente vai falar sobre isso agora, dentre outros assuntos também, porque a gente tem um roteiro, mas aqui a regra é não seguir roteiro, né, Lu? Nunca sigo, né? Mas a gente vai tentar seguir ao máximo aqui. Hélida, já fazia treinamento, mesmo atuando ainda como jornalista, e agora está dedicada nos últimos 3 anos, é isso? Isso, nos últimos 3 anos, dedicada na área de treinamento pessoal. Por quê? Nossa, treinamento, né? Primeiro foi uma busca pessoal, uma busca minha de que para eu melhorar como empresária, melhorar como pessoa, e eu saí daqui de Manaus querendo aprender mais sobre negócios. Eu fui para São Paulo e fui surpreendida na Universidade de Negócio que o primeiro módulo era puramente me encontrar. O primeiro módulo de qualquer treinamento de negócio é sempre encontrar o eu empresário. Você precisa se achar no mundo, entender seu propósito, por que você está vivo, por que você quer ter um negócio. Então, o desenvolvimento pessoal, antes de eu começar a treinar as pessoas, chegou para mim, né, pela realidade. E chegou no momento que eu estava mesmo, sabe, um pouco perdida, né, no meu propósito de vida. E depois que eu me encontrei, eu lembro que eu voltava de São Paulo aqui nos módulos da universidade e ficava encantada em compartilhar com isso. E tudo isso eu falava, agora é assim, eu penso assim. As pessoas naturalmente, por que você não faz uma palestra sobre isso? Por que você não dá um treinamento sobre isso? E aí um dia eu falei, nossa, vamos entrar no mercado de treinamento. É algo que cresceu muito depois da pandemia. E é bom demais, viu, Márcia? A gente chegar em qualquer lugar e conseguir mostrar para as pessoas que não é só isso, que a vida tem algo mais. Tem algo mais, tem propósito, e quem trabalha com propósito trabalha diferente. Sim. É muito interessante isso, Hélida, porque eu estava dividindo com ela que eu também fiz muita busca por autoconhecimento, muita busca por treinamento pessoal, por gestão das emoções. Gestão das emoções é um assunto que já é discutido, inclusive em Harvard, há muito tempo. Tem uma turma só sobre como ser feliz em Harvard, para você ter uma noção de como isso é importante. E é interessante porque na área do jornalismo, das notícias, a gente tem muitos colegas, infelizmente, que não têm gestão das emoções, não têm autoconhecimento, chega lá, muitas vezes, querendo fazer uma coisa e percebe que não queria aquilo, que se enganou, que pensa que só porque a gente está na frente ali não tem os percalços do caminho, e tem muito percalço o caminho. E aí é que entra o questionamento. O que você está fazendo da sua vida? Como é que vai ser a partir de agora? É isso mesmo que você quer? E todo esse estudo, ele faz parte desse autoconhecimento, dessa gestão de emoção, né, Hélida? E você sabe que o Vale do Silício, ele é um dos locais onde mais se investe em autoconhecimento.
autoconhecimento, é muito grande o número de profissionais coach, que nos Estados Unidos, né, são um profissional muito requisitado. Por quê? Porque as grandes empresas, né, imagina o Vale do Silício, que é a grande riqueza, né, do mundo, entendeu que para que qualquer empresa possa ter sucesso financeiro, eu dependo da performance pessoal. Não bate a conta, né? Para ter resultado, não dá para separar. Então, isso funciona nas empresas, em qualquer empresa. Para qualquer empresa ter resultado, ela precisa investir nas pessoas, né? Na saúde emocional. Ou seja, em todos os aspectos que envolvem ali aquele colaborador. E hoje em dia está muito também falando sobre ser sistêmico, ou seja, um olhar sistêmico, um olhar completo para o colaborador. Antigamente, as escolas de liderança, a gente se ouvia muito uma frase que já caiu por terra, que é: eu tenho problemas pessoais, eu deixo lá no tapete, né? Deixo lá no tapete, não entro de jeito nenhum, que isso é impossível. Ninguém consegue trabalhar bem se está sem dormir, se está sem comer direito, se está brigado com a mulher, brigado com o marido, se passou a noite na cachaça, na balada, não trabalha bem. Então, é impossível. Por isso que nós temos que levar essa cultura do autoconhecimento e mostrar para todas as pessoas que hoje nós vivemos num mundo sistêmico, ou seja, tudo que você faz importa e tudo que você não faz também importa. Isso influencia nos resultados do seu trabalho. Se você é um grande profissional, você é desenvolvido. Se você pode ser até um grande profissional, mas se você não for desenvolvido, naturalmente as falhas, os processos ali vão começar a te atrapalhar desse resultado. Sabe que ontem eu falei sobre isso no Instagram, de que antes, quando as empresas não entendiam que se precisava juntar o pessoal com o profissional, tinha essa mitologia de que era separado o pessoal do profissional. Com o advento das redes sociais, as coisas se fundiram de um jeito que é muito difícil você estar numa festa no fim de semana, ou passar o fim de semana todo curtindo, na segunda-feira querer entrar com atestado dizendo que está doente, e você apareceu no story de um outro colega ou de um amigo pessoal que estava lá e alguém viu lá no seu trabalho e estragou tudo. Que coisa chata. Que coisa chata, que coisa chata. Então, é o que eu digo, o comportamento, a lealdade, a honestidade, o compromisso, né, com quem você é, a sua ética, eles estão ligados no seu ambiente de trabalho. Não tem como você dizer, eu tenho caráter, eu tenho lealdade no meu ambiente de trabalho, mas aí eu não tem problema não, trair a mulher, trair o marido, tá tudo certo, ficar com troco lá no supermercado. Não tem como separar isso, porque mais dia menos dia as coisas vão se fundir, você vai praticar desonestidade também no trabalho. E isso acontece porque ética é você fazer o que é certo, independente de quem estiver perto, de quem estiver olhando. A ética está enraizada na gente desde a infância. Isso tem a ver com o que a gente recebe dos nossos pais ou das pessoas que nos criaram. Então, desde a infância, aí junta com a infância, Napoleão Hill fala isso, né? Que é o pai do precursor do desenvolvimento pessoal. Nós somos resultado daquilo que nós vivemos na nossa casa, na família, na igreja e na escola. Então, aí até a segunda infância, antes da pré-adolescência, nós já temos tudo isso enraizado. Exato. E praticamente nós repetimos isso na vida adulta. Claro que na vida adulta nós temos a oportunidade de melhorar, de atualizar, de crescer, de nos desenvolver. Então, é muito raro uma pessoa que demonstre comportamentos, por exemplo, de mentira, de roubo, de furto ou de desrespeito, por exemplo, com as pessoas da sua família ou com amigos, que elas não vão fazer a mesma coisa no trabalho, né? Uma hora vai aparecer. E cada vez mais no mundo digital, né, e nos relacionamentos mais rápidos, a informação mais rápida, isso vai acontecendo. Mas a gente sempre se surpreende com pessoas, sabe? De repente, às vezes, no mundo do negócio, a gente fala muito sobre isso. A clareza, a transparência é fundamental. Você não faz negócio com pessoas que você sabe que tem uma vida totalmente devastada. Por exemplo, eu sou casada, tenho uma família, valorizo muito a família, é o meu pilar de vida. Eu não consigo fazer negócio com uma pessoa que eu sei que trai a mulher, ou que trai o marido, sabe? Ou que é negligente na família, porque fere o meu valor. Exato. Então, isso é muito importante hoje para as relações, porque isso influencia na nossa ambiência. Eu preciso estar próximo com pessoas que espelham os mesmos valores que o meu. E para isso, né, o desenvolvimento pessoal ele é fundamental. E Márcia, sabe que eu percebo assim, que as pessoas elas carregam hoje muito peso de coisas que aconteceram no passado. Eu errei no passado, eu destruí relacionamentos no passado, mas o passado fica lá.
Hoje eu posso ressignificar as coisas que aconteceram, fazer os ajustes, porque não é que você perdoou, foi perdoado, que as consequências do ato do passado não vão acontecer, elas acontecem. Mas você ressignificar relacionamentos, ressignificar condutas, isso é possível para qualquer pessoa a qualquer momento, desde que haja realmente o início de uma transformação, e aí transformação são várias etapas. Do passado a gente só tem que tirar o conhecimento. Aprendizado, né? O aprendizado, só. Nada de remorso, culpa, nada disso. Tem muita gente que... a gente sempre vê isso na internet, das inteligências da internet, né? Aproveite enquanto está vivo hoje, porque amanhã você pode não ter mais. Gente, primeiro, que ninguém vai conviver com ninguém achando que a pessoa vai morrer daqui a pouco. A gente tem um vislumbre da possibilidade, porque é a única certeza que todos nós vamos ter. Sim. Todos nós, daqui a 100 anos, estaremos mortos, né? Mas nós temos a rotina, nós temos o dia a dia. É inevitável que você conviva com aquela pessoa dentro dos limites de tempo da outra pessoa e dentro dos próprios limites de tempo. E nada de no final, meu Deus, por que eu não vivi mais? E você viveu. Agora, é importante você ter momentos de qualidade. Não adianta você ficar 24 horas com a pessoa e não estar realmente presente, largou o celular um pouquinho, olhou no olho, tomou um café, olhou ali para a natureza. É importante ter qualidade, que vale por quanto tempo for preciso. É melhor 1 hora de qualidade do que 24 horas sem a percepção da presença daquela pessoa, né? Sim, é literalmente estar presente e vivendo aquilo lá. Eu, por exemplo, eu treino há muito tempo na academia, é uma coisa que eu não abro mão. Quando no pós-parto, eu sofria por não ir para academia. Depois que o médico liberou 3 meses, eu voltei. Chegou correndo lá, né? Exatamente. Mas assim, você vê às vezes na academia as pessoas estão treinando com o celular. Eu tinha esse hábito ruim. Aí eu ia para academia cedo, às 7 horas da manhã, né? O bom empresário tá cheio de problema desde cedo, né? Então, começava a me estressar ali no celular, na academia. Acabava que eu não treinava bem. E aí, participando de um evento, uma vez eu vi um palestrante falar assim: você reparou que a gente não está vivendo aquele momento? Você está na academia, ele falou, você está na academia, você está no celular. Você está no almoço com amigos ou com família, você está no celular. Você está na igreja, você está no celular, ou seja, você não está vivendo aquele momento. E ele, na época, eu faço convite para você viver aquele momento real, e muda completamente. Então, hoje, por exemplo, a academia, o celular fica lá guardado no porta-treco, que é para você não usar. E isso agora, eu sendo mãe da Helena, né, uma bebezinha de 1 ano, sinto na pele isso e pratico. A Helena é uma bebê criada sem tela, né? Ela vai ser diferente da geração. Helena, até os 5 anos, eu vou seguir o que a psicologia, a pediatria fala, né? 0 tela para criança. E a Helena, se estiver passando uma mosca aqui, ela olha, porque ela é extremamente visual. Então, assim, eu comprovei na prática o que a ciência fala, que é não dar tela. Então, mas é interessante, quando a gente fala de não dar tela para criança, não é só dar, é que você é o exemplo dela. Exato. Então, se você também estiver com o celular aqui o tanto tempo no rosto, ou mesmo a TV ligada, ela vai copiar esse modelo. Então, lá em casa, nós temos esses ajustes de estar com a Helena com plenitude, vivendo aquele momento. Isso funciona para uma reunião de trabalho, isso funciona na reunião na nossa família. É viver realmente aquele momento para que a gente depois lembre sobre isso. Exato, tem as memórias, né? Tem as memórias e o significado daquele momento. Nos treinamentos que a gente ministra, a gente tem alguns enquadramentos, e o primeiro que eu faço é: quem trouxe o celular aqui, levanta a mão, faz uma selfie, mostra que você está estudando, agora modo avião ou desliga o telefone. Porque o celular é o grande ladrão do nosso tempo e da nossa atenção. É o grande ladrão do nosso tempo e da nossa atenção. Norma regulamentadora número 1, que inclui a saúde mental nos relatórios de risco ocupacional. Como é que isso vai mudar a vida dos trabalhadores? Nossa, essa normativa ela é incrível, ela é um marco realmente na saúde emocional dentro do trabalho. Isso aí é uma área que a saúde e segurança do trabalho, que tem os engenheiros, técnicos de segurança, eles têm por obrigação mapear os riscos à segurança. E a saúde emocional era algo que estava ali escondidinha, sabe? Em algum subitem. E a grande vantagem da normativa é que ela tirou lá escondidinho e trouxe para ser protagonista a saúde emocional. Então, agora, além do risco, por exemplo, a bater a cabeça, bater o corpo, não usar o EPI, sofrer um acidente de trabalho. Agora, a equipe que faz, né, esse risco, o mapeamento de risco, precisa incluir tudo que pode causar um dano emocional ali dentro da empresa para o trabalhador. E não só mapear, precisa fazer o que eles chamam de levantamento risco psicossocial. Então, as empresas agora precisam levantar
tudo que causa esse risco psicossocial para que possa ser criado um trabalho preventivo. Então, a ideia é atuar na prevenção. E não é personalizado a ninguém. Por exemplo, se um mapeamento de risco psicossocial identifica que a Márcia está com algum fator ali, por exemplo, de assédio, sobrecarga, não é tratar a Márcia, é entender que é o ambiente que está causando isso. Então, a normativa veio para tratar o ambiente, para que outras pessoas não possam, de repente, ter o mesmo problema emocional que você. Então, é incrível a normativa, deu oportunidade também para os profissionais de saúde, segurança, psicólogos, treinadores comportamentais atuarem aí, realmente na saúde emocional das empresas. Já existiam conversas sobre isso, a normativa começou a ser muito falada 2 anos atrás. Infelizmente, o governo prorrogou as punições, a autuação, ficou para o ano que vem a autuação e a multa, mas as grandes empresas, as que já têm muito trabalho sobre saúde emocional, elas precisam só ajustar ao que diz a normativa. Mas tem empresa que a gente sabe que não faz nenhum trabalho sobre isso. E na fiscalização, eu acho que elas serão enquadradas porque é necessário. E o empresário que não toma isso como princípio, como valor, ele vai fracassar uma hora. Não tem para onde fugir. Cada vez mais, principalmente depois da pandemia, Márcia, as pessoas ficaram mais vulneráveis. Sim. Teve muita gente que perdeu pessoas. Eu não perdi ninguém próximo, mas ver aquele horror todo na TV, familiares, então nos deixou mais vulneráveis. Não parece agora, que as pessoas estão mais sensíveis? Nós estamos mais sensíveis. Então, como é que trabalha isso? A gente percebeu como a vida é frágil. É frágil. Vulnerável. Então, a normativa vai contribuir com esse momento, inclusive que a sociedade está mais vulnerável. A gente tem a geração Z aí, nossos Zens, que são super mais sensíveis, são muito mais conectados, inclusive com bons hábitos. Então, daqui a gente fala da geração Z, que tem entre 18, 20 e poucos anos, mas daqui a 10 anos é só a geração Z que vai prevalecer. E eles não vão mudar. Você tem exemplos aqui de Zens? Está aqui os meninos. Acho que eles são Zens, né? A gente chama de Zens. Eles são, o Clóvis, são Zens, tanto por causa da idade e por causa do comportamento. Sim. O Clóvis faz yoga, a Lu é psicóloga, daqui a pouco ela vai se formar em psicologia. Então todos eles, o Alessandro ali tá no esporte e tal, então todo mundo bem antenado. Em São Paulo, a revista Forbes estava anunciando esses dias que as cafeterias têm aumentado a programação diurna delas sem álcool, porque a geração Z não é a geração nossa de 40 e poucos anos que se acabava na balada em álcool. E isso a gente vê também o movimento das cervejas, aumentando muito a venda de cerveja sem álcool, bebidas sem álcool, porque é uma tendência do comportamento da geração Z. Porque eles têm que acordar cedo para correr no dia seguinte. Sim, eles são saúde. Eu tenho ali pelo menos uns 10 colaboradores de geração Z e a gente vê esse movimento. Você não vê, na minha época, assim, que eu trabalhava, nessa idade, a galera falava de balada, de festa. Você não vê a geração Z, de modo geral, falando sobre isso. Então, as empresas também precisam se preocupar com a saúde emocional. E tem algo importante, a geração Z não está mais trabalhando por dinheiro. Apesar de precisar, o dinheiro não move mais a geração Z. O que move a geração Z é motivação, reconhecimento e propósito. Como é que as empresas, então, vão motivar a geração Z? Com treinamentos comportamentais, melhorando os ambientes, para que eles queiram ficar conosco. A geração Z é muito desapegada, Márcia. Igual a gente não ficava lá sofrendo nas empresas. Eu sei. Desapegado? Nossa, como eu sei como a geração Z é desapegada. Né, dona Lu? A Lu tá indo embora. A Lu é super desapegada. A Lu tá indo embora, tá deixando todo mundo órfão. O Clóvis está arrasado, o Alessandro, tá todo mundo arrasado. Porque a Lu ela é estudante de psicologia, apesar de ter um talento, uma veia comunicativa muito dilatada, digamos assim, mas ela realmente está dedicada. E a dedicação dela é exclusiva para aquilo. Ela sabe o que ela quer. O que eu acho... Não tem coisa mais bonita numa pessoa com mais fortaleza quando a gente fala de caráter, de personalidade, do que saber o que aquela pessoa quer. Eu sei o que eu quero, a Hélida sabe o que ela quer, a Lu sabe o que quer, o Clóvis, o Alessandro. Ou seja, ter a certeza de que ama fazer aquilo e vai fazer aquilo a vida toda. É por isso que o dinheiro vem só depois. Descobrir o seu propósito. Nos treinamentos em que a gente ministra sobre saúde emocional, propósito é um dos temas, claro. Porque a gente precisa acreditar. O ser humano, ele não fabrica outro ser humano, certo?
Então, nós viemos de um mundo espiritual, nós viemos, né, do universo, de Deus. Tem pessoas que acreditam em nomes parecidos, mas é Deus, o universo. Então, a gente veio no mundo espiritual, fomos por ventre da nossa mãe e nós já viemos com um propósito. Eu acredito que nós viemos com um propósito. O que é um plano perfeito para a gente? Mas só que nós, humanos, nós temos livre-arbítrio. Então, o que a gente faz com esse plano? Estraga o plano. Nossas escolhas. Deliberadamente, né? A gente estraga o plano perfeito de Deus para a gente. E a gente tem que mudar a rota diversas vezes, mas nós temos um plano perfeito para nós que sempre está em servir, viu, Márcia? Servir as pessoas, não importa qual a profissão que a pessoa for escolher, servir é sempre o principal pilar que vai nortear o nosso propósito. Isso é real. Então, por exemplo, eu tenho muita clareza que o meu propósito na Terra é ser mãe da Helena. Deus me escolheu para ser mãe dela, para ser esposa do Bruno e também para despertar nas pessoas que a vida não é só viver no piloto automático. A vida tem algo mais. Eu preciso quebrar os meus padrões de comportamento. Tem gente, Márcia, não sei se você deve conhecer vários, que teve um padrão de comportamento na infância, levou esse padrão de comportamento na adolescência, na juventude, e está com 40 anos trabalhando com um grupo com o mesmo padrão de comportamento. Não conseguiu perceber que tem algo errado, que está só repetindo um padrão de comportamento atraindo ruim. Pessoas para o convívio dele iguais. Iguais, isso é muito sem crescer, real. sem evoluir, sem viver diferente. Vou te dar 2 exemplos assim bem radicais sobre padrão de comportamento, que eu lembrei agora do jornalismo. Uma vez eu estava fazendo matéria sobre presos. Uhum. E lá o serviço social ali da secretaria, né, que cuida de justiça, falou algo interessante. Algumas mulheres de presidiários estavam já no 3º marido presidiário. Padrão de comportamento. É muito comum mulheres vítimas de violência doméstica encontrarem um parceiro de violência doméstica, o segundo parceiro que vai ter violência doméstica, é padrão de comportamento. Né? E o que é o nosso objetivo como treinadores comportamentais e nós que ativamos as pessoas sobre saúde emocional? Fazer com que qualquer pessoa enxergue que existe um padrão de comportamento ruim que ela precisa quebrar, para que ela possa ter mais plenitude nessa vida. Eu acredito que nós viemos para essa vida para ter plenitude, não para sofrer com problemas emocionais, para sofrer nos nossos relacionamentos, para sofrer com nossas escolhas, mas aí a gente tem que decidir isso. Isso aí hoje, olha que maravilha, isso é falado em treinamento, dentro das empresas, dentro de órgãos públicos, nós podemos levar essa mensagem, porque se a gente não levar isso, as pessoas estão ali trabalhando sendo péssimos colegas de trabalho, péssimos profissionais, péssimos líderes, péssimas pessoas ruins de conviver. E, de repente, elas nem enxergam sobre isso. Elas não têm nem a consciência de que elas precisam mudar. Sabe, uma das coisas mais inteligentes que eu vi e que eu aprendi com o coaching foi, o nome que aqui me foi apresentado foi metanoia, que é o ambiente, pessoas e conhecimento. Então, se você você tem uma pessoa que você modela, e quando a gente fala modela, é uma pessoa que te inspira. Não é para você copiar essa pessoa ou ser igual a essa pessoa. Você pode até copiar, até você identificar a sua singularidade, digamos assim. Sim. Porque a gente é único, a gente é individual. Não existe outra Márcia, não existe outra Hélida. E ainda bem, porque eu sou só eu mesma, né? Então, é importante que você olhe para quem você quer, quem você quer ser, aquela pessoa, olha só, aquela pessoa tem um trabalho legal, tem uma família justa, tem o tipo de emprego que eu gostaria de ter. E aí você galga os seus passos convivendo com pessoas que têm o mesmo pensamento que você, num ambiente que te leve para aquele crescimento e para chegar àquele objetivo, e estuda o que você precisa estudar para poder chegar até lá. Quando a gente fala aí dessa geração que está dominando o mundo e que está mudando o comportamento não só da sociedade, mas de marcas que precisam conversar com essa geração, a gente traz pessoas que não ficam mais na balada porque tem corrida às 6 horas da manhã no domingo. A gente traz pessoas que vão para restaurantes, que apresentam as opções de comida natural, comida saudável, porque quero diminuir aqui, melhorar minha performance. Então, é muito importante que a gente diga que o ambiente, pessoas e o conhecimento vai fazer com que você chegue aonde você quiser. E se você não sabe o caminho, procure alguém que te explique esse caminho. Né? Porque eu acho que o treinador, o coaching, ele faz isso, ele te dá as ferramentas para você poder alcançar aquilo que você deseja alcançar.
Tem a frase muito comum, né? Do Alice no País das Maravilhas, né? Se você... Alice, qual caminho você quer ir? Ah, não sei, não. Para quem não sabe, para onde vai, qualquer caminho serve. Então, metanoia é uma transformação de mentalidade. Você falou sobre modelagem, a gente fala muito sobre isso quando a gente fala de comunicação, mas também liderança, né? Quem é o líder? Quem é a pessoa que te inspira? Eu posso, sim, começar a seguir uma jornada de melhorar a minha vida seguindo um modelo, um padrão. Todos os mentores que eu já tive, treinadores, pessoas que me ajudaram, né, em treinamentos, em formação, eu carrego algo neles. Né? O último, por exemplo, o André Cash, que é o maior treinador de treinadores do Brasil, eu estudei com ele, sou da turma de Masterclass dele. Por exemplo, o André, ele traz ali o avanço, a força dele é incrível. E eu lembro que depois, toda vez que eu vou para São Paulo fazer mais algum treinamento com ele, eu volto mais forte, parece que a voz fica até mais firme, sabe? Com muito mais coragem, porque hoje eu modelo, né, não só os negócios que ele tem como treinamento comportamental. Para ter uma ideia, o André fatura só em turmas de MTI, que é o maior método dele, mais de 1 milhão em cada turma, né? Então, ele é um cara de sucesso e ele fala que treinador é treinador em qualquer lugar. Se eu encontrar com você no shopping, eu vou trocar alguma informação com você, eu vou te ajudar, vou despertar isso em você. E eu tenho um projeto novo, né? De um projeto novo que é a Helena. Então, eu sou treinadora da vida dela desde agora. Eu já ia perguntar, que projeto é esse? É lá do Instituto Inspiração? Né? Eu falo que é meu projeto. Eu tenho um projeto novo de vida que eu não posso errar, gente. É a Helena, de 1 ano, que tudo que eu faço... ela é uma repetição. Uma criança, ela é uma folha em branco, literalmente. Somos nós que estamos colocando nela. E eu acho que Deus me permitiu, Márcia, no meu melhor momento de conhecimento, ser mãe. Porque hoje tudo que eu aplico com a Helena tem muita intencionalidade. As roupas que ela veste, as músicas que ela ouve, o jeito que a gente fala com ela. Então, tudo tem intencionalidade. É uma pena que, né, muitos anos atrás, quando nós nascemos, não tinha esse conhecimento, mas hoje nós temos. Então, mas também não tinha tantos riscos, né? Também não tinha, porque não tinha internet, né? Não colocava os filhos em tantos riscos como os que a gente vive hoje. Quais são os riscos psicossociais que as empresas precisam mapear? Tem vários riscos psicossociais. Os mais comuns que se fala muito, né, é assédio moral, assédio sexual, sobrecarga de trabalho. E tem coisas que o colaborador enfrenta ali dentro do ambiente, né, que está ligado a isso, né, o desânimo, depressão, ansiedade. E é importante entender que nós levamos para as empresas que elas precisam fazer um mapeamento do que pode causar ou do que já está causando esses fatores de risco psicossocial, mas a normativa ela deu esse viés de colaboração. Peraí, eu preciso mapear, mas ao mesmo tempo eu preciso mostrar para o trabalhador, para o colaborador, que ele tem responsabilidade. Porque na vida, vamos lá, o dia tem 24 horas, né, Márcia? Ele fica na empresa 8 horas, deslocamento 1 hora, vamos supor que tem 10 horas. Então, sobra para ele 14 horas, certo? Dessas 14, 8 ele está dormindo. 8 horas deveria estar dormindo, né? A maioria das pessoas, desenvolvimento pessoal, o sono é muito importante. O que ele faz, né, no tempo que sobra para ele? Que qualidade de vida ele tem? Eu vou te falar o que as pessoas não fazem. Elas não dormem direito, cultura de sono. Não tem nenhum lugar. Ontem, mais uma prova social. Ontem estava numa palestra que tinha 100 pessoas e a maioria falou ali que dorme meia-noite. Quem dorme meia-noite é impossível acordar com sono de qualidade, porque é nosso ciclo biológico. O que é o ciclo biológico? Hormonalmente, é o homem primitivo. O homem primitivo ele ia dormir quando o sol ia embora e acordava quando o sol aparecia. Então, o nosso ciclo biológico, o nosso corpo, ele é hormonal. Por isso que meio-dia você sente fome, né? Então, a gente acorda de manhã, são as primeiras horas de atividade cerebral, o seu cérebro começa ali, né? Bombar. E aí, no final da tarde, o seu corpo vai naturalmente relaxando, porque é hora de dormir. Né? Nossas mães faziam isso perfeitamente com a gente, Márcia. Nos ensinavam a dormir cedo, nós dormimos sem celular. Só que nós viramos adultos e nós estragamos a rotina de sono que a nossa mãe nos deu. Né? As mães foram para o mercado de trabalho, começaram a trazer o trabalho para casa também. Isso, tudo isso cooperou. Então, além do que ali pode acontecer, né, o risco psicossocial ali dentro do ambiente, a normativa ela dá esse viés de mostrar para o colaborador que saúde emocional
emocional não é só ali naquele ambiente de trabalho. É possível você, como empresária, conseguir manter que uma pessoa tenha saúde emocional se fora daqui ela não vive isso também, né? Nós, empresários, você que é empresária, não tem pílulas mágicas de felicidade, de bem-estar para quando a pessoa entrar aqui. Seria maravilhoso se a gente tivesse, porque se fosse dar resultado, a gente compraria. Com certeza, né? Vai ficar alegre o tempo todo, né? Motivado o tempo todo. Motivado o tempo todo. Então, é importante sempre olhar que hoje nós somos seres sistêmicos. Eu preciso cuidar de mim o tempo todo e eu preciso também ter um ambiente saudável, né? A gente sabe, por exemplo, hoje, a gente fez um workshop semana passada e vou fazer um novo agora, só para profissionais psicólogos e RH. Mas a doutora Aline Laredo, que ela é advogada trabalhista, ela falou algo, né? O que minha contemporânea de faculdade. Ai, maravilhosa, sou fã, eu chamo ela de diva. Não tem um nome melhor para falar para ela, diva, ela né? É maravilhosa. Ela falou uma coisa interessante, né? Por que é legal mapear os riscos? Porque o mapeamento é mapeamento, é planilha de Excel, por isso que os engenheiros são muito bons nisso, são etapas. Então, por exemplo, tem muito estresse, assédio moral, que começou com assédio sexual. A pessoa começa a ser assediada, não reage da forma que o assediador, né, o abusador gostaria, e ele começa a assediar ela moralmente no trabalho. Então, o mapeamento ele é incrível para isso. Sobrecarga de trabalho. Às vezes, a sobrecarga, eu falo muito isso porque estudei negócios. Às vezes a sobrecarga parte até de uma ideia do colaborador querer ajudar a empresa. Não, deixa eu terminar aqui, ficar mais 1 hora aqui, deixa eu ficar mais 2 horas aqui. Daqui a pouco ele não consegue entender de onde vem o cansaço, mas é de uma proatividade que ele quis fazer e o líder não percebeu. Então, tudo isso é visto no mapeamento. Não é só uma coisa isolada, para que aquele ambiente seja e fique saudável. Como é que se faz essas ferramentas? Quais são as metodologias que são implementadas para isso? Olha, hoje quem faz esse trabalho, né, são os engenheiros do trabalho, o técnico de saúde e segurança, e eles têm metodologias comprovadas em que eles já faziam os riscos, agora eles vão incluir os riscos psicossociais, mas geralmente se começa fazendo o levantamento, né, através de formulários de pesquisas em que os colaboradores respondem essas pesquisas e a partir daí começa toda a esteira. Geralmente quando você começa com o trabalho de mapear risco psicossocial, são feitas várias oitivas com os líderes, com os colaboradores, e ali eles vão relatar situações que vêm acontecendo. E a partir daí é feito um cronograma para atender. E o que eu achei maravilhoso da normativa é que ela estabelece como obrigatórios treinamentos. Porque não adianta só mapear, não adianta só saber que tem assédio, tem estresse, tem sobrecarga de trabalho, né? Outros tipos de fatores psicoemocionais, se eu não tiver uma ferramenta, uma metodologia para eu conseguir mitigar esses riscos. Então, a normativa ela estabelece os treinamentos como forma de mitigação desses riscos, mas tem outros casos que é um psicólogo que vai atender numa escutativa. Então, eu trabalho em conjunto, né? As maiores empresas elas trabalham com assistência social, porque tem problemas que o colaborador está enfrentando ali que é social. Vou te dar um exemplo, endividamento. As pessoas hoje, né, endividadas, e Manaus é uma das capitais mais endividadas do Brasil, comprovadamente no ranking nacional. As pessoas, quando elas estão com dívidas, elas ficam ansiosas e não querem mais dormir. Elas não dormem, elas não conseguem dormir com plenitude. Então, elas estão cansadas, estão ansiosas, exaustas, porque ansiedade é excesso de preocupação com o futuro, elas ficam pensando o que vai acontecer. Então, isso é um problema social, que a assistência social pode ver. Se eu realmente já estou com um problema, que o psicólogo vai identificar na escutativa que as empresas têm, então é um problema que vai ser tratado com o psicólogo. Então, montando-se ali uma equipe realmente multidisciplinar para atender cada um nos seus riscos. Se uma empresa percebe que está tendo muito caso de assédio, por exemplo, moral, que parte da liderança, os líderes estão sendo, né, denunciados nos canais de denúncia, está na hora de eu pegar a minha liderança e fazer um treinamento de comunicação, porque a gente inclui a comunicação não violenta, ajusta a comunicação do líder, entende, né? Faz o líder entender sobre padrão de comportamento, né? Vai lá para o DISC mesmo, análise comportamental, para ele entender como ele tratar e conversar com cada pessoa, porque nós somos seres únicos. Mas a ciência já mapeou que nós temos grupos de comportamento. Tem as pessoas que são mais dominantes, né? Aí a gente, né, lembra do coach. Influentes, estáveis. Os estáveis, não adianta torcer o pescoço deles, isso é proibido, viu, gente? Torcer uma pessoa, né? Conforme também que ele não é dominante, ele não tem energia do dominante. Então, cada pessoa, eu tenho uma forma de diálogo diferente e uma forma de motivar diferente.
Cada um tem o seu desafio pessoal dentro do seu comportamento para poder executar as atividades, suas motivações individuais. Isso. E essa saúde mental ela vai ser integrada às comissões internas de prevenção de acidentes, tudo isso vai fazer parte ali do regulamento, do calendário. Vai fazer parte, vai somar com o que eles já faziam, mas eles faziam de forma ali como boa prática. Interessante isso. A revista Exame fez um artigo sobre a NR, eu achei incrível a dinâmica deles. Antigamente as empresas faziam cronogramas ou atividades de saúde emocional porque era bonitinho, era uma boa prática. Agora não é só bonitinho, uma boa prática, é o que você falou, agora realmente é obrigatório, exato, passivo a partir do próximo ano de fiscalização, autuação e multa. Isso vai ser incrível, vai ser um divisor de águas na vida das pessoas e também na vida das empresas. Porque mesmo quem vai fazer obrigado, Márcia, vai ver o resultado incrível. Porque tem gente que vai dizer, pô, mais uma norma, que chato, mais uma legislação, o Brasil é cheio de legislação trabalhista, né? Eu vou ser obrigada a fazer, vai, e você vai conseguir mudar a sua empresa. A gente é cheio de obrigação trabalhista, de legislação trabalhista, porque a gente não tem o hábito de agir certo. Porque é impressionante como num país em que usar cinto de segurança é obrigatório. É uma norma que protege quem está dirigindo o carro. Usar cinto de segurança, ele protege, eu estou mandando o governo, né, o público está mandando o privado se defender. É diferente de cumprir limite de velocidade. Quando você é determinado que você cumpra o limite da velocidade daquela via, a lei está defendendo o pedestre, está defendendo os outros motoristas, ele está defendendo aquela pessoa que não está dentro do carro conduzindo. Mas o cinto de segurança é obrigatório por quê? Porque ninguém tem a noção de que, olha, eu não preciso de uma lei para usar o cinto de segurança. Eu não preciso de uma lei para poder botar o capacete. Eu não teria que precisar de uma norma regulamentadora para respeitar o colaborador, para falar com ele, para conversar, para ter diálogo. Eu não teria que ter uma lei que diga, tu não pode gritar com a pessoa. Por que tu tem que gritar com a pessoa? Né? O Brasil ainda é assim. É por isso que tem tanta lei no Brasil. Porque se o Brasil já tivesse a noção, se nós, né, tivéssemos a noção de que nós precisamos ser corretos mesmo que ninguém esteja vendo, não precisava de lei. Que aí já seria instintivo. E agir com bom senso. Acho que o ser humano ele tem essa habilidade de saber o que é coerente, o que é bom senso. Você sabe que a gente está numa região, né, do Polo Industrial de Manaus e a superintendente do Ministério do Trabalho deu também uma palestra para a gente, a doutora Francinete, e ela falou sobre isso. Parece inacreditável, mas eles recebem denúncias de fábricas que monitoram o horário e o tempo que a pessoa vai ao banheiro. Tem um tempo limitado de fábrica. Sim. Então, assim, é muito mais profundo essa questão dos assédios. Eu me lembro de um vídeo no quiosque do McDonald's, em que o rapaz que estava fazendo atendimento no quiosque, ele foi filmado por uma outra pessoa, não sei se era um outro colega colaborador, que ele disse, olha, eu acabei de urinar nas calças, porque eu não consegui sair daqui, eu não tinha outra pessoa para me substituir, não era o meu horário, eu não pude sair daqui para ir ao banheiro. Então tá aqui, eu estou urinado. Gente, aquilo me deixou não só estarrecida, sabe, Hélida, mas me deixou revoltada, indignada. Como é que pode? E a gente sabe que muitas vezes os trabalhos, eles são para pessoas, na maioria das vezes, né? 90%, eu acho que tem ali um 10% que já tem sua liberdade financeira e trabalha por amor, mas 90% trabalha porque precisa, porque tem filho em casa para dar de comida, sustenta pai e mãe, além de ter que sustentar a família. Então é muito difícil você ser tratado na sua vulnerabilidade. Sim. É como se eu estou te fazendo um favor em te empregar, então faça tudo o que eu quero. E não é assim, gente. Mais uma vez, é a forma terrível com que muitos empresários, óbvio que eu estou falando aqui de alguns muitos, mas poucos e fundamentais não, tratam com respeito, tratam com a dignidade que o ser humano precisa. Onde que as pessoas podem denunciar as empresas que não cumprem essa norma regulamentadora? A normativa ela estabelece, inclusive, um próprio canal de denúncia externo, né? Porque não dá para denunciar o meu próprio líder no canal que ele vai ver, né? Então, tem uma série de parâmetros de canal de denúncia que toda empresa é obrigada a ter, uma ouvidoria,
externa, e também tem os órgãos, né, de fiscalização aí trabalhistas que recebem já muita denúncia. Acho que recentemente os sites aqui de Manaus deram que aumentou, inclusive, em torno de 20%, 30% o número de denúncias de assédio moral. E assédio moral não é só fala, né? A gente tem conduta, igual isso que a gente falou, né? Tem muito assédio moral disfarçado ali, né? Velado, né? Acho que foi a doutora Aline que compartilhou, né? Por exemplo, você não tem limite, você não tem um prazo para você ter o lanche ou ir ao banheiro, ter um momento de descanso ali. Mas se cobra tanta produtividade que a pessoa para de ir, né, de ter um momento de descanso ali naquelas 8 ou 10 horas, porque ela é cobrada na produtividade. Então, por isso que é interessante, né, quando a gente fala de mapeamento dos riscos, porque tudo isso é mapeado. Né? Não é porque que é. Geralmente é assim, né? Então, existem muitos canais de denúncia. Eu acho que tudo parte de diálogo. Eu falo muito lá nas nossas empresas, quando a pessoa entra, principalmente quando é líder, eu falo assim, nas suas primeiras insatisfações, na sua primeira insatisfação, vem falar com a gente. Porque o que acontece com o ser humano? Algumas pessoas ficam o quê? Guardando para si as insatisfações, aí vem mais outra, guarda mais um pouquinho, daqui a pouco estoura e não quer ficar ali por causa de insatisfações que poderiam ser resolvidas ali mesmo. Então, é importante as empresas terem esse diálogo. Antes do caldo entornar, digamos assim, né? Antes do caldo entornar. Então, é importante contar com essa comunicação, né, da pessoa que está trabalhando com o líder dela para que as coisas passem a ser resolvidas ali num diálogo mesmo. Então, é muito comum, eu lá na nossa empresa, sempre quando alguém quer sair, quando acontece, sempre sou eu que faço a devolutiva final. E geralmente eu pergunto o motivo. Mas por quê? O que aconteceu? Às vezes a pessoa quer ser ouvida. Então, quando é uma pessoa que a gente não quer que ela saia, a gente faz o ajuste. Às vezes a pessoa fala, olha, aumentou a gasolina e eu preciso arrumar um emprego que é R$200 a mais. Gente, eu posso dar R$200 para ficar com uma pessoa maravilhosa que eu gosto. Então, a gente parte muito isso no diálogo. Eu acho que as empresas precisam aumentar os canais de diálogo, porque os trabalhadores, os colaboradores, às vezes estão com insatisfações pequenas, que podem ser resolvidas antes que o caldo entorne. Antes que o caldo entorne. Como os gestores podem começar a se preparar? Acho que já devem se preparar para ontem. Tem os profissionais, né, de saúde e segurança ocupacional que estão já atuando preventivamente. Eu acho que os treinamentos precisam entrar, principalmente os de liderança. A normativa estabelece que precisam ser treinados todos os grupos, ou seja, time tático, operacional e estratégico. Estratégico é liderança. Inclusive fala que o estratégico, que são os líderes, devem ser treinados separadamente. Por quê? O líder, a abordagem com a liderança, ela é diferente. Eu preciso dar para a liderança muito mais conhecimento de pessoas, técnicas, ferramentas. Até matriz SWOT nós aplicamos em treinamento de liderança para mostrar para o líder que quanto mais conhecimento ele tem sobre pessoas, sobre comportamento, mais facilidade ele tem para liderar. Então, os treinamentos de liderança são maravilhosos. O líder tem uma energia incrível e a gente passa isso para eles. Então, para se adequar, primeiro, tem o que diz lá a legislação mesmo, tem os parâmetros legais ali, mas se investir no dia D, por exemplo, é uma coisa muito legal também, que é o quê? Levar a consciência para aquele grupo ali que nós começamos com o trabalho de saúde emocional. Então, faz um dia D ali, o Instituto de Inspiração tem vários cronogramas agora para realizar isso, que é o quê? Cheguei, a partir de agora eu vou trabalhar com vocês um cronograma de saúde emocional para que vocês fiquem bem e cumprindo a normativa. A normativa não é mais uma norma que precisa ser feita por obrigação, né? As empresas, os líderes, CEOs, gestores de RH, diretores precisam ver isso como algo legal, como algo que vai deixar o colaborador feliz. E eles também serão felizes com isso, né? Também. Hélida, onde a gente te encontra? Onde eu me encontro, né? A nossa sede do Instituto fica no Vera Alves, na Rua Javari, ali nosso escritório, né, central. Nós temos uma atividade muito intensa, nós viemos do marketing, então a gente adora. Se você olhar no nosso Instagram, lá, Instituto Inspiração Hub, vai estar lotado de palestras, de treinamentos que a gente faz, né, toda semana. Nós colocamos muito depoimento das pessoas, né, que são as etapas de transformações que elas começam ali com a gente. Nas redes sociais também pode me encontrar, né? Hélida Tavares ali no Instagram, também compartilho ali a minha vida. Do Instituto Inspiracional, Instituto Inspiracional Hub? Instituto Inspiração Hub. Instituto Inspiração Hub. Isso, e o meu é Hélida Tavares, nós estamos compartilhando ali muito conhecimento. Hélida com H, tá, com gente? H. Passando para as pessoas ali que existe algo mais de propósito que elas precisam encontrar.
Acho que a nossa missão, Márcia, é despertar nas pessoas sobre isso. E não importa a idade. A gente tem feito treinamento, por exemplo, no serviço público, que é para o público 50 a mais. Eu até brinco, né? Eles chegam ali meio, cara, né? Carrancudos ali com a gente. O que vai acontecer? E nossa dinâmica, nós vamos envolvendo eles. Alguns dançam até Xuxa, relembram música da infância, né? A gente tem uma dinâmica muito diferenciada para que a pessoa se sinta envolvida, atraída pelo conhecimento. Quando a gente sai de um treinamento e a gente olha na expressão das pessoas que elas estão saindo dali maravilhadas, eu acredito que eu estou cumprindo a minha Diferentes, missão. né? Quando eu estudava em São Paulo, eu sempre vou nos métodos novos, mas logo no início do meu desenvolvimento pessoal, eu saía dos módulos, eu voltava para o hotel para chorar, para refazer a rota. Eu disse, cara, tá tudo errado, eu preciso refazer a rota. Me impactava, eu lembro assim, falando com você aqui agora, assim, saía da porta do treinamento já chorando. Falei, meu Deus, que mundo é esse que eu não conheço? Então, quando eu decidi fazer treinamentos em Manaus, eu falei, meu propósito é fazer com que as pessoas sintam algo semelhante ao que eu senti em São Paulo, de que eu preciso modificar algo, eu preciso melhorar algo para a minha vida e com efeito naturalmente nas pessoas que estão ao meu redor. Sabe, Hélida, que para a gente, né, e fechando aqui nossa conversa, em 2019 foi quando eu fui apresentada para o coach e automaticamente também fui apresentada para a educação financeira. E a educação financeira, no meio disso tudo, ela está também como uma forma de autoconhecimento, porque a educação financeira não é só sobre guardar dinheiro, é sobre entender o que é valoroso para você e como e quanto você está disposto a pagar, né, para aquilo que é valoroso para você. Porque na maioria das vezes as pessoas enriquecem, ou desejam um enriquecimento baseado no que é importante para o outro. Você olha a vida que o outro tem e acha que aquela é a sua vida, e não é a sua vida. Então, o carro de luxo, ou as viagens, e nada daquilo faria sentido para você se você parasse e se conhecesse. E hoje eu viro para o Robson e digo assim, para o meu marido, né? Estou com 46, eu falo, ai meu Deus, por que eu não descobri isso tudo antes? Juro, eu fiz muitos cursos de coach, sabe? Quando tu olha assim, que tu vê os caras, principalmente tu vê os Estados Unidos, que é a potência, onde o Vale do Silício está lá instalado e tudo, e você vê que todo mundo lá, que é CEO, que é chefe, que é líder, que é bem-sucedido, fez coaching em algum momento da vida, seja por investimento pessoal, porque a empresa investiu, e aqui a gente vê o brasileiro falando tão mal do coach, né? Sim. Porque nós temos colegas que, infelizmente, pessoas que resolvem se dizer coach, sequer leram os livros básicos para isso, mas eu fico muito entristecida, mas mais entristecida ainda foi porque eu não descobri isso tudo lá com os 35. Se eu tivesse descoberto com 35, nossa... Eu faço a mesma pergunta, estou com 42, né, Márcia? E você sabe que a gente sempre vai aprendendo. A vida a gente tem vários pilares que nós precisamos regular, né? Vamos lá, pilar saúde, pilar espiritualidade, pilar mentalidade, pilar físico, né? A gente precisa, porque o nosso corpo é o que nós somos, então a gente precisa cuidar do corpo. Eu adoro ir para academia, não é só por estética, não, né? É bom também o corpo ficar ali, musculoso, ficar bonito, né? Nós mulheres precisamos muito, mas é pela saúde. E um dos pilares também é o financeiro. Todos esses pilares, eu posso dizer um a um, todas as minhas histórias em que eu fui regulando. Agora, recentemente, eu fui para o Peru, fiz um Master Coach Sistêmico lá. Eu te stalkeei, eu falei, gente, ela está no Peru, olha que legal. Foi incrível. E lá eu regulei mais uma chavinha sobre essa questão financeira. Ali eu desengavetei ali memórias da minha infância que me explicaram por que o meu padrão de consumo, que eu não imaginava. Nós crescemos numa cidade, em Porto Noveta de Pará, que é uma cidade cheia de castas. Castas sociais mesmo. A empresa separa os operários em casas mais simples, os operários médios em casas melhores, e os super já formados, graduados, ficam em casas mais bonitas. Meu pai era um simples operário, então nós morávamos em casas mais simples, e óbvio, criança, não entendendo aquele formato ali, cresci com vários estigmas ali, né, sociais, comparações e tudo mais. E eu ali no Master Coach me vi em momentos em que eu senti vergonha de ter... vou te falar um caso que eu lembrei, de eu pedir um lanche para uma pessoa e a pessoa me negar e fazer uma cara de desdém. Eu lembrei disso, né? Tirei isso do nosso subconsciente, que está tudo lá. E ali nós estávamos numa dinâmica de inteligência financeira. Por que a sua relação com o dinheiro?
Aquilo lá me provocou um choro tão grande, choro, choro, choro. E aí o treinador foi lá comigo, eu falei, gente, agora eu entendi tudo. Né? A minha relação de consumo, o que eu consumia, o que eu comprava, o excesso de coisas que eu já estava querendo mudar o meu padrão de comportamento para consumo, tá tudo ali, é um dos motivos, né? Eu não estava comprando porque eu queria aquilo lá, eu estava comprando para não sentir vergonha, para eu não ter que passar pela vergonha. Então, isso é uma experiência pessoal, eu virei uma chave gigante ali no Master Coach. Desde lá, comecei a fazer coisas que eu não fazia, por exemplo, eu vou repetir roupa, posso repetir roupa, eu preciso disso aqui, eu preciso comprar isso aqui, não preciso comprar. E eu achei maravilhoso, porque a Helena vai crescer num ambiente com a mentalidade financeira mais minimalista, completamente. Essencialista. Tá tudo na nossa infância. Quando a gente fala do dinheiro também, e a gente precisa voltar lá e tentar entender o que aconteceu. Quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais você se vê nesse mundo, se sente nesse mundo, se conscientiza do poder de cada indivíduo, menos você quer ter e mais você quer ser. É só isso. Isso é educação financeira. Menos você quer ter e mais você quer ser. Você sabe, Márcia, que dentro aqui dos treinamentos nós incluímos essa questão do financeiro. A gente tem um parceiro que é o Magno no Pega Bizu, ele tem um trabalho de inteligência financeira, né, consultor financeiro, ajudando as pessoas a se entender melhor, porque todas as empresas já identificaram que essa questão financeira ela influencia também na questão da saúde emocional. Então, nós precisamos, sim, ensinar as pessoas, ainda mais Manaus, sendo a capital mais endividada do Brasil, nós precisamos mostrar para elas, sim, como elas precisam sair dessa condição. Isso influencia no resultado do trabalho. Então, nós incluímos nos treinamentos um módulo sobre essa questão de lidar com o dinheiro, da inteligência financeira. Hélida, muito obrigada por ter vindo hoje aqui, esclarecer tanto e conversar sobre esse assunto que eu sou apaixonada. Ficar 5 horas falando aqui de comportamento. Nem me diz isso. A gente fica um dia inteiro e não esgota o assunto. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, viu, Márcia? Parabéns aqui pela sede. Parabéns pelo conhecimento, né? Que eu acho que você é merecedora, que te acompanha aí há tanto tempo, né? Muitos anos, né? Começou com 5 anos, né? Por aí. Há tantos anos, e ver você numa sede própria, eu acho que isso é muito realização, né, pessoal, mas também é merecimento, né? A gente trabalha tanto, né? Passou tanto tempo se esforçando, né? Tentando fazer o melhor, dando o melhor. A gente tem propósito, a gente achou o nosso propósito, graças a Deus. Que legal, fico feliz. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, que não é um tema fácil, inclusive de a gente conseguir pauta, tá? Pela falta de cultura das pessoas sobre isso. Então, obrigada pelo espaço. Mas aqui sempre haverá pauta para esse assunto. Que bom. Aviso logo. Qualquer novidade vai me dizendo que a gente vai abrindo, vai fazendo uma matéria, vai fazendo uma reportagem, vai fazendo outra entrevista aqui no DEP. É só avisar, porque eu sempre digo, fora da inteligência emocional não tem salvação, tá, gente? Tem que ter inteligência emocional para poder ter salvação. Concordo. Obrigadão. Obrigada. Você que está aí do outro lado acompanhou mais um Deixa que eu pergunto. Tire suas dúvidas aqui nos comentários. Não esqueça de encaminhar para aquele parente, amigo, aquele grupo que precisa ouvir essa entrevista, que precisa estar a par do que a gente discutiu aqui hoje, do que a gente conversou aqui hoje. Você já sabe, é assunto Deixa que eu pergunto. Até a próxima.